Estamos aí para iniciar nossa escola bíblica, né? Agora nós vamos iniciar com 9 horas, dando os irmãos aí. Tu estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins. Estaremos aí nosso aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Graça e paz a todos aí também do Instagram. Nós vamos dar início aí à nossa escola bíblica, 9 horas em ponto. Também alguns irmãos aí, né? Glória a Deus. Só conferir no som aí, quem puder dar uma confirmação aí do som, né? Bom dia, paz a todos, graça e paz. Vem nesse lugar, enche esse lugar. Tem seu devido tempo, já estamos ajeitando aqui. Esse lugar, enche minha vida, Senhor Jesus. Pode ligar aqui. Paz a todos, graça e paz, né? Glória a Deus. Então vamos lá, irmão. Graça e paz, glória a Deus. Estamos aí começando mais uma escola bíblica dominical. Graças a Deus. Estamos aí para honra e glória de Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a direção do Espírito Santo para nos direcionar aí nesse estudo, amém? Nós estudo online aí pela manhã. Deus possa abençoar os irmãos aí que estão aí participando desse estudo. O Espírito Santo de Deus te direciona. Você que pode comigo, vamos fazer uma oração. Leve seu pensamento a Deus, pense agora nele. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos aqui, Deus, de poder estar falando e ministrando a Tua palavra. Sabemos que nós precisamos da Tua direção, precisamos do Teu auxílio aqui esta manhã, Deus. Então pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa nos direcionar aqui esta manhã, para que possamos entender sobre esse assunto, que o Senhor possa nos iluminar em relação a esse assunto, através da revelação do Teu Espírito. Nós te louvamos e te engrandecemos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos direcionar agora. Deixa eu só ver aqui como é que estão as coisas aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, né, irmãos? Então, irmãos, nós vamos estar estudando. Eu vou tentar estar colocando aí os textos na tela do Face, viu? No Instagram não dá para fazer, mas eu vou estar, por exemplo, colocando os textos aí na tela para a gente poder estar fazendo uma leitura desses textos aí. Por exemplo, nós vamos começar lá em Mateus
no capítulo 24, né? Nós estamos falando aí sobre escatologia nessa escola bíblica dominical. Escatologia é o estudo dos fins dos tempos, para quem chegando agora. Eu não vou estar fazendo aí o resumo, como eu sempre estou acostumado a fazer o resumo, porque tem gravado, qualquer coisa pode entrar lá no Instagram da igreja, né, lá no Instagram, e lá vocês vão ver, vai aparecer aí na tela aí o Instagram, lá vocês vão ver os vídeos, né, sobre os estudos anteriores, né. Nós temos aí, o primeiro estudo sobre escatologia foi domingo passado, o segundo estudo está sendo este domingo, né, que nós aprofundamos mais, beleza? Então vamos falar da segunda parte. Então vamos estar usando, iniciando lá em Mateus 24, vamos estar iniciando hoje no verso 6. Então eu vou tentar ser bem dinâmico, bem rápido. Aquele assunto que a gente entender que é muito importante, sem parcialidade, né, no caso, vamos tentar trazer aí uma coisa bem imparcial, para que vocês possam ter aí uma luz. Então vamos tentar aprofundar mais naqueles que a gente acha importante e dar uma pincelada naqueles que a gente vê que precisamos saber, mas que não vai ser tão importante para a gente não perder muito tempo. Digo sempre que é muito importante nós anotarmos e sempre estar procurando nos aprofundar mais e mais nesse assunto. Então você que está conosco aí, procura um caderno, anote, para que vocês possam depois tirar as próprias dúvidas. Que esse estudo, o crescimento é para você, não é somente das pessoas, mas eu estou estudando. Não, é para você aprender, para que ninguém te engane, como nós aprendemos no estudo passado, para que ninguém te iluda. Então é para o seu crescimento. Então nós não vamos poder falar e abranger tudo, mas vamos te dar um material para que você possa, através desse material, através desse estudo, você possa alcançar, né, aquela dúvida, alcançar outras respostas aí que você tanto procura, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 24, verso 6 diz assim: E vós ouvirei falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desesperei, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então vamos estar lendo de novo, Mateus 24, amém? É só a primeira parte. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desesperei. Então é um texto que que Jesus fala, né, nos dá uma direção para nós não nos desesperarmos em relação a isso. Para quem está chegando agora, estamos estudando a escatologia, amém? Que é o estudo dos fins dos tempos, né, bíblica, escatologia bíblica, não é uma escatologia de ideias ou de emoções, é uma escatologia que nós vamos tentar dentro da Bíblia ampliar o nosso entendimento. E o primeiro texto foi usado essa primeira parte. Vós ouvirei falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desesperei. Desesperar é ter medo. Então eu falo muito sobre isso e fiz muito sobre isso, porque é muito importante falar um pouquinho sobre o medo. Nós sabemos que existe 366 versículos na Bíblia falando sobre medo, para que você não tema, para que você não tenha medo, para que você não se desespere. Então esse é o maior problema dessa geração. Essa geração ela tem um medo justamente por não procurar conhecer, aí fica uma coisa escura, uma coisa obscura. Então nós temos medo porque não conhecemos. Então nós acabamos sentindo medo. Quando a luz se acende, ou seja, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então se eu entendo a palavra, já não é uma coisa mais escura, obscura, então eu não tenho medo. Mas a maioria das pessoas tem medo justamente por não conhecer, por falta de conhecimento de causa. Então nós vamos ver o salmista falar lá no Salmo 34, verso 4, amém? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, busquei o Senhor. Então essa falta dessa geração de buscar Deus é o que tem gerado nas pessoas medo, porque não conhecem Deus, não fazem ideia de quem é Jesus. Tem uma informação, são às vezes muito religiosos, nós vamos aprender um pouco sobre isso mais na frente, mas não tem um conhecimento real de Jesus. Então eles acabam tendo, vamos dizer assim, um medo.
Então o texto é bem claro, busquei o Senhor, desculpa, e ele me respondeu. Então isso é interessante. A palavra de Deus fala, se vocês me buscarem, vocês me acharão. Quando eu busco a Deus, eu encontro Deus, eu conheço Deus, o medo vai ser infinitamente menor. Não que eu não vá ter nenhum medo, mas a coragem, a direção do Espírito, isso é muito bom. Não tem como eu não espiritualizar essa condição, porque querendo ou não, o Evangelho ele é estudado no Instagram que está avisando que a conexão está instável. Nós podemos cair lá no Face, não falou ainda no Face, né? Quer dizer, no Instagram aqui está tranquilo. Então quem achar que está pesado no Face, quiser ir lá para o Instagram, eu já coloquei o Instagram aqui, né? Vai aparecer aí, Batista New Life, @ Batista New Life, pode ir para lá, que vai ficar interessante, beleza? Bem, então vamos lá. Continuando aqui no Instagram, porque como eu falei, né, o Face tá meio complicado, essa conexão com o Face, fica travando lá, segundo algumas pessoas aí, amém? Então vamos lá. Então, buscar o Senhor é fundamental, irmão. Buscar o Senhor é fundamental, encontrar o Senhor é fundamental para você entender muita coisa. A maioria das pessoas que estão na igreja não fazem nem ideia do que é isso. É até um assunto meio complicado. Vai muito além de uma religiosidade, vai muito além disso. Buscar a Deus, encontrar, ter resposta, é ter resposta. Então, e quando você encontra Ele realmente te livra de todos os medos. Porque aí tu não vai ficar baseado em teorias, não vai ficar baseado em filosofia nem em religiosidade. Você de fato vai conhecer Jesus, você de fato vai encontrá-lo. Aí 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, e todos quanto receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu busco Deus, eu encontro Ele, e Ele me livra desses medos. É o que o salmista está dizendo. Salmo 56, verso 3, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Então, medo é uma questão do ser humano. Então, todos nós temos medo. A diferença é que uns enfrentam o medo e outros se entregam ao medo. Então, voltando aqui em Mateus 6, ele está dizendo: vos ouvirei falar de guerra, rumores de guerra, todavia não vos desesperei. Então, querendo ou não, pode vir aquela apreensão, mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, que a sua soberania é maravilhosa, amém? E aí, o Salmo 27 agora, falamos muito dos salmos hoje, né? O Salmo 27 agora você vai entender porque que nós estamos falando tanto de medo, tá? O Salmo 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, a quem terei medo? Então, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Nós precisamos dessa condição, irmão, porque, querendo ou não, vai vir tempos difíceis. Se nós não estivermos firmes em Deus, infelizmente nós vamos ser abalados. E como é que eu me firmo em Deus? É firmando na palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não foi abalada porque estava sobre a rocha. Então eu tenho que estar firme na palavra, eu tenho que estar firme no Senhor, porque querendo ou não, essas profecias elas se cumprirão, seja ela numa escala maior durante a nossa vida, ou seja numa escala menor. Guerras e rumores de guerra sempre teve, mas Jesus nunca falou que seria o fim. Essas questões irão intensificar, essa que é a condição. Então muitas pessoas questionam isso: mas guerra sempre teve, rumores de guerra não, mas essas questões iriam se intensificar, e aí seria o princípio das dores. É como aquela mulher que está tendo dor de parto, começa as contrações, e aí quanto mais perto dela ganhar, de ela gerar, as contrações aumentam. Então aumentará essa condição. E ele está dizendo o quê? Não tenha medo. Aí é o texto que eu sempre gosto de usar, que é 1 João 4, né? Se eu não me engano, verso 18, é porque conheço
cito sempre esse texto, que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que no verdadeiro amor não há medo. Então, é interessante nós entendermos, tem uma tradução que fala sobre aperfeiçoar o amor. Então, aperfeiçoar o amor é quando eu chego mais perto de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu vou conhecendo a palavra e ela vai me aperfeiçoando. Então, nesses últimos tempos, nesse fim, eu tenho que ter uma estrutura para que o medo não tome conta. E por que que não? Porque o medo, irmão, aí entra o assunto da escatologia, que às vezes a pessoa fala, mas o que tem a ver o medo com o fim dos tempos? É muito importante você entender isso. Porque o medo é a paralisia da fé. Apostasia, que é o abandono da fé, é uma das evidências da volta de Jesus. Então, quando eu olho Tessalonicenses 2, e eu queria que você lesse para mim, eu até lesse comigo, eu segurei ele aqui, para a gente poder estar lendo no Face, eu estou colocando na tela. Amém? Tessalonicenses capítulo 2, diz o que lá? O verso 2, o verso 3. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, apostasia é o abandono da fé. O abandono da fé, ele o medo, ele nos leva a um abandono da fé. Isso é uma verdade, da fé genuína, principalmente. Então, quando eu sinto medo, eu acabo me desesperando. Vamos dizer que é o antônimo, né, de confiança, um antônimo de fé. Medo é. Então, quando eu tenho medo, eu não confio. E quando eu não confio, eu não vivo pela fé. Hebreus 10 vai dizer o quê? Meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o meu espírito, a minha alma, não tem prazer nele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, o medo, ele vai contrário à fé. Então, indo contrário à fé, e hoje nessa geração, nós podemos ver dezenas e centenas de pessoas que vivem com medo do fim, com medo de guerra, com medo da pandemia, com medo de tudo. E eles acabam perdendo, né, aquela confiança, entrando em diversas questões, buscando, isso é interessante. Eu dou sempre o exemplo de Saul, quando ele perde o seu relacionamento com Deus, por medo, né, de contrariar as pessoas, de não ter uma boa posição na sociedade, ele desobedece Deus, ele entra num desespero tão grande que ele vai buscar uma pitonisa, vamos colocar nos dias de hoje, uma macumbeira, uma pessoa aí que faz voodoo, magia negra, sei lá, que invoca os mortos. Então ele vai lá buscar essa condição. A pessoa, quando ela tem medo, ela perde o rumo, ela perde a direção. Isso é interessante. Então, ela acaba abandonando a fé. Deixa eu tentar tirar, beleza, deu certo. Ela acaba abandonando aquilo que Deus tem chamado ela de fato para fazer. Então, a apostasia é uma evidência da volta de Cristo. Por quê? Porque é gerado nas pessoas medo, e elas acabam abandonando a fé e buscando alternativas para se firmarem e se sentirem seguras. E esse é o maior problema. Porque nem sempre no Evangelho nós andamos na mão. Na maioria dos casos do Evangelho, nós vamos andar na contramão das coisas. Amém? E para que esse medo não me domine, eu tenho que seguir o conselho de Hebreus 2:1. Hebreus 2:1 vai dizer o quê? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então é interessante da fé. Amém? E consequentemente se segue a apostasia. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me firmar, eu tenho que prestar maior atenção no que eu tenho ouvido, que é a palavra, e isso é interessante. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a apostasia é você tirar a fé da igreja. E para tirar a fé da igreja, por um meio, é simples. Quando você retira a palavra da igreja, automaticamente você tirou a fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A palavra que gera fé genuína, a palavra é que gera em mim confiança verdadeira, a palavra que gera em mim algo absoluto. A palavra cabe ao homem ser salvo pela loucura da pregação.
Então, quando eu ouço a palavra, é gerado no meu coração uma fé genuína. E aí o que acontece? Eu acabo vivendo e vivenciando as promessas de Deus. Quando essa palavra é tirada do meu meio, eu não escuto a palavra, eu não ouço a palavra, eu passo a, vamos dizer assim, a ter uma falta de fé. E aí vem o medo, aí vem o desespero. E é por isso que Hebreus está dizendo, por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido. Então preste atenção, o que você tem ouvido? Os olhos são a janela da alma, automaticamente olhamos e ouvimos algo e que vai ser o que vai preencher a nossa alma, o nosso coração. E aí as pessoas hoje, elas não ligam muito para a leitura, para o estudo da palavra. Eles não ligam muito. Tanto que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, a grande maioria, irmão, digo de passagem, não vou falar em porcentagem, mas é a grande maioria mesmo. Eles não ligam para estudar a palavra, estudar a Bíblia. Eles gostam de coisa pronta, preparado. A geração fast food, né? Aquela geração que você vai ali no McDonald's, você vê ela na fila, ela vai lá e pega o lanche e vai embora. Elas não param para fazer, para ter propriedade, para estudar, para absorver. Então a fé está se perdendo. E uma das evidências da vinda de Cristo é a apostasia, falta de fé. Então é simples. Hoje na igreja você vê filosofia, você vê autoajuda, você vê pessoas falando das mais diversas coisas, que eu já falei no estudo anterior, mas volto a reforçar aqui, porque isso é muito importante, porque é uma evidência da vinda de Cristo. As pessoas estão abandonando verdadeiramente a simplicidade do Evangelho. Para viver o quê? Para viver por filosofia, por emocionalismo, por um monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. E aí elas perdem a fé. E o diabo, nosso adversário, ele sabe que a distorção da palavra, foi o que ele fez com Eva, foi o que ele tentou fazer com Jesus, a distorção da palavra, não está escrito, Deus não falou isso, então faz. Distorcendo a palavra, vai causar na pessoa algo ruim, e elas vão acabar, essa pessoa vai acabar o quê? Perdendo a sua fé, automaticamente se apostatando, ou seja, vai entrar dentro de uma apostasia. Então, o medo, ele nos condiciona a buscar alternativas, por exemplo, o medo de ficar pobre, o medo de passar fome, o medo disso, o medo daquilo, vai me trazer, vai me fazer querer ajudar Deus. E aí muitos pastores, isso é um fato, eles tentam ajudar Deus pregando para as pessoas uma utopia, uma inverdade, falando e prometendo o que Deus não prometeu. E aí eles acabam levando as pessoas para uma falta de direção, ou seja, um caminho torto. Amém? Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso. Hoje nós podemos perceber essa apostasia em todos os sentidos, no sentido bem amplo da coisa. Por exemplo, 2 Pedro, anotem aí, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Então, quer dizer, por que o diabo, ou a consciência do próprio homem, o usa dessa forma? Porque o homem, quando ele está longe de Deus, ele está caído, ele está sem sensibilidade espiritual. Então, muitas pessoas, elas têm um dom natural de falar, de conversar, de interagir, uma oratória, alguma coisa desse tipo. E eles acabam achando que por isso eles podem falar, mas perderam totalmente o seu relacionamento, a revelação da palavra de Deus, que é através de uma comunhão com o Espírito Santo. Então o homem cai, a partir desse momento ele não tem mais a sensibilidade de ser convencido da justiça, do pecado, do juízo. Ele está morto, ele está cego, mas mesmo assim ele continua trazendo ideias humanas, ou sabedoria humana. Então ele acaba, em algumas vezes, dando lugar para o diabo, ou em algumas vezes ele próprio, na sua consciência humana, terrena, animal e diabólica, trazendo para a igreja algo que vai contra os princípios de Cristo. E aí Pedro está alertando, dizendo: entre vocês surgirão falsos mestres, esses introduzirão secretamente heresias destruidoras. Heresia
preste atenção, é tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, no caso de nós cristãos, né? Então, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Ele está dizendo, vão introduzir secretamente coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas que lá no final é destruidora. Vou dar um exemplo, só para nós entendermos. Quando a pessoa se apega nas coisas materiais. Você vai na igreja hoje, você vê os pastores falar que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, e a pessoa acaba se apegando naquilo. E ela não trabalha o espiritual dela. Então a pessoa, mesmo tendo coisas, ela entra numa depressão. E aí elas acabam não tendo uma vida espiritual ativa. Por quê? Porque elas ouviram que aquilo lá ia preencher o vazio do coração delas. Então começaram a buscar nas coisas materiais, no relacionamento, em algo para preencher o coração, e isso não preenche o nosso coração, e acabaram, hoje, algumas pessoas estão num estado de calamidade, destruída emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Porque deram crédito e ouvidos a heresias que, a princípio, a heresia, eu sempre digo, a heresia ela nunca vem pintada de preto, ela sempre vem colorida, ela sempre vem com a palavra alegria. O diabo nunca vai fazer uma proposta. O que ele falou? Quais foram as propostas que ele fez para Jesus? O diabo é um herético, porque ele pega a Bíblia e distorce, dizendo, não está escrito aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo citando a Bíblia. E secretamente ele tenta induzir Jesus ao erro. Isso é para nosso exemplo. E Jesus fala, mas também está escrito. Então Jesus vence Satanás pela palavra verdadeira, sem mistura, a palavra imparcial, que não tem argumentações humanas, nem sentimentos humanos envolvidos. Ele simplesmente diz a palavra pura, está escrito também. Então isso é interessante. Se você não tiver um argumento dentro de você, conhecendo a verdade, um argumento para fugir dessa situação, você vai cair. E a heresia vai entrar. E a apostasia vai acontecer. Então, diante desse cenário que Pedro está nos direcionando, é a apostasia que tem acontecido no nosso meio. As pessoas elas não vão mais na igreja para ouvir uma palavra pura, uma palavra santa, uma palavra revelada pelo Espírito, dentro da palavra, contextualizada. Não, eles vão para ouvir argumentações humanas, teorias humanas, e nós vamos falar mais sobre isso. Pedro, na sua mesma epístola, no verso 2, nós lemos o 1, no verso 2 ele diz assim, muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, ou do Evangelho. Olha só, muitos seguirão. Então Pedro, ele não estava sendo pessimista. Muitas pessoas falam, mas você é pessimista demais. Não, ele estava sendo realista. Infelizmente, a maioria dos cristãos estão seguindo essas heresias, essas questões humanas, e têm se desviado. E não só se desviado, mas ele está dizendo, muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, as pessoas hoje, a maioria das pessoas hoje que não acreditam em Deus, que estão inseridas dentro de uma sociedade cristã, pseudo-cristã, na verdade, que dizem e falam muito em Deus e vivem pouco Ele, que falam muito em amor e amam pouco, que falam em perdão e não conseguem perdoar, que falam em compartilhar, mas são egoístas, que falam e que acham que sabem de tudo e de todos, que desobedecem, que não respeitam, que um monte de coisa. Então, eles acabam difamando através das suas ações o Evangelho, ouvindo, valorizando mais as coisas do que valorizando o ser humano, valorizando pessoas, distorcendo totalmente aquilo, porque estão cegos. E, infelizmente, muitas pessoas dessas estão dentro das igrejas, estão nos lugares de excelência, né? Hierarquicamente falando da igreja, da instituição igreja. Então, eles estão ali e acabam perdendo ou se perdendo totalmente no Evangelho. Já não suportam mais ouvir, aprender. Já não suportam muitas coisas. E Pedro vai dizendo mais, no 3 ele diz assim, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo sua condenação paira sobre ele e a sua destruição não tarda. Olha só, em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias
que inventam. Então eles inventam aonde? Nós aprendemos na Bíblia, semana passada, que a futilidade do pensamento humano, e que o pensamento humano ele é terreno animal e diabólico. Tiago vai dizer isso. E Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo, que o pensamento humano é fútil. Então, quando eu tento interpretar a Bíblia de acordo com a racionalidade humana e não no seu contexto, da forma que Deus me apresenta, nesse milagre que é o cânon bíblico, eu vou ter problema. Então eu vou ter uma ideia, eu vou criar um Deus na minha mente, um Deus parcial, um Deus que eu criei, misturado com um monte de coisa, com as minhas ideias e com as minhas convicções. Então é isso que tem acontecido. Eu pego esse Deus e coloco. E aí exploro as pessoas dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E Colossenses, ele me abre os olhos em relação a esta apostasia que está acontecendo, a essas ideias humanas sendo inseridas dentro da igreja. Eu queria que você, que puder abrir sua Bíblia, Colossenses 2, o anote aí, depois leia cada versículo de Colossenses 2, para que você possa entender o que Paulo está nos passando aqui. Colossenses capítulo 2, verso 6, a partir do versículo 6, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Então, não é a minha ideia, não é o meu jeito. Receber Jesus não é levantar a sua mão na igreja e falar, eu aceito Jesus. Paulo vai descrever a conversão, lá em Romanos 12, dizendo assim, quase todo mundo conhece esse texto, para mim oferecer o meu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, e renovai-vos pela mudança do vosso entendimento, da vossa mente. Então, a partir do momento em que eu vou aceitando as palavras de Jesus, eu vou recebendo, porque ele é a própria palavra. Mas a maioria das pessoas não sabe nem o que realmente Jesus está falando sobre aquele assunto. Então, quando eu tenho Jesus, eu tenho a palavra. E quando eu tenho a palavra, eu fico firme nela, fico firme nele. Porque, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Então eu adoro Deus em verdade. Não é meia verdade, não é talvez, é sim e não. Aquilo que vem de Deus, através da palavra, eu tenho que permanecer naquilo. E independente que o homem tente me convencer que não é, eu tenho que permanecer firme naquilo. E naquilo no quê? Não entenda isso, porque as heresias nascem aí. Não nas minhas convicções, no meu entendimento, no meu entendo eu, mas naquilo que Jesus me direcionou através da palavra. Então o que acontece? Fiquem firmes em Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então não vai aceitar, foi o que Jesus fez, ele ficou firme na palavra. O diabo veio, não, está errado isso daí, você tem que fazer, não, mas está escrito, firme na palavra, não vou sair da palavra. Aí o verso 7 de Colossenses 2 diz assim, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então eu fico firmado na fé, amém? Firmado mesmo, nele. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então eu fico firmado na palavra. Aí o 8 vai dizer assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Olha só, que se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Esse texto é maravilhoso, perfeito, né? Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Então a escravidão é algo que eu sirvo. E aonde estiver o meu coração, ali está o meu Deus. Onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração, a minha entrega, as minhas ações, o meu Deus. E é fácil você fazer essa soma. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. E por aí vai. Uma pessoa que entrega todo o seu tempo para as coisas e não entrega o seu tempo para Deus, ela pode dizer que ama Deus o tempo todo. As suas ações demonstram que não. Uma pessoa que ela anda na concepção das tradições humanas, ele está dizendo, vou repetir, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Então você vira servo, você vira escravo daquilo que você mais ama, daquilo que você mais... Então olha para a sua vida, olha para a vida da igreja hoje, em geral. Tá? Tenha um olhar mais amplo.
As pessoas buscam todo tipo de coisa, mas não buscam relacionamento com Deus. Por quê? Porque elas ficam escravizadas em filosofia vãs e enganosa. Não tem problema você não ter uma vida de oração, um relacionamento com Deus. Não tem problema você conhecer Deus só de ouvir falar. Não tem problema você nunca ter tido um encontro com Jesus, nunca foi batizado no Espírito Santo. Não tem problema. Isso é para alguns só. Deus te entende. Filosofias vãs e destruidoras. E você é impedido de conhecer a verdade do Evangelho. Aí você fica dentro de uma religiosidade exacerbada. E aí fala, mas eu sou da igreja. Não vai te levar a nada isso daí. Infelizmente não. Se você não tiver um relacionamento com Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia, você pode ser a pessoa perfeitinha e que não vai resolver muito. Voltando a falar aqui, a internet lá no Face está ruim. Quem quiser ir lá pro Instagram, viu, gente? O Instagram ele tá melhor lá, beleza? O pessoal do Instagram pode falar aí conosco, beleza? Então vamos lá. Ele fala no Colossenses capítulo 2, verso 8, nós estamos. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamenta nas tradições humanas. E isso é interessante. Tradição, cultura, é complicado. Tem cultura que nós vamos viver com ela e ela vai acabar se encaixando dentro da nossa ideia, da nossa filosofia cristã, da nossa ideia de cristianismo. Mas tem culturas que não se encaixam no cristianismo. Eu vou ter que abrir mão dessa cultura mesmo, né? Dessa tradição humana que acaba baseando-se, ao que ele está dizendo, nos princípios elementares do mundo e não em Cristo, porque aquilo vai me levar em direção ao mundo e não para Cristo. Então tem muitas pessoas que perderam seu relacionamento com Deus porque estão vivendo debaixo da tradição humana. O verso 9 diz assim, de Colossenses, capítulo 2, verso 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A religião não te leva, jamais te levará a conhecimento da verdade, a um encontro real com Deus. O Cristo sim. Isso é interessante. Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Então, o que as pessoas estão fazendo dentro da religião? Elas estão pegando aquilo que é divino, aquilo que é espiritual e materializando, trazendo atrás de argumentações humanas. Porque a felicidade ela é exterior. Eu só sou feliz se eu tiver uma vida estabelecida dentro dos padrões humanos. Dentro daquilo que os humanos, que as pessoas falam para mim que é felicidade. E a felicidade não é algo exterior, é algo divino, a verdadeira felicidade. A felicidade exterior, ela vive de momento, vive de situações. Se você tem algo feliz, você é feliz. Se você tem algo triste, você é triste. No Evangelho, não. É algo divino, é algo que não tem explicação. É uma felicidade que vem de dentro. É uma felicidade que não é explicável. É uma felicidade sem motivo. Vamos dar exemplo dos discípulos. Eles saem para pregar o Evangelho, apanham, estão felizes. E eles declaram lá em Atos dos Apóstolos: eu estou feliz por poder sofrer por amor de Cristo. É porque eles eram masoquistas? Não. É porque eles conheciam Jesus e eles tinham uma felicidade dentro deles que era espiritual, algo divino. O que a igreja, a instituição, ela está fazendo hoje? Igreja e instituição. Ela está pegando essas coisas divinas e materializando ela, trazendo para você em questões materiais, trazendo para você em questões de direções. Se você fizer assim, você vai ser mais feliz. Se você fizer dessa forma, você vai ser mais feliz. Então, Cristo, ele não é mais uma plenitude divina, mas na igreja, a instituição, ele é uma plenitude materialista, divino, algo espiritual, algo impalpável, algo transcendente. Essa que é a realidade. Vamos lá. O 10 diz assim, Colossenses 2 ainda, nós estamos falando sobre a apostasia, sobre o engano, sobre o abandono da fé, que é uma das evidências da volta de Cristo. Tá? O 10 diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, olha só, vocês receberam a plenitude.
pleno, algo pleno, acima. Se eu estiver em Cristo, eu estou acima. Acima dos problemas, acima das... Acima. Algo não me abala. E aí entra a questão do medo. Eu não vou abandonar minha fé por causa das lutas, das dificuldades. Aí entra Mateus capítulo 13, que fala da semente. A semente cai na beira do caminho, outra cai em meio ao solo rochoso, e ela nasce. Essa que cai no meio do solo rochoso é aquela pessoa que ouve a palavra, mas vem as dificuldades, as lutas, e ela se escandaliza, ela abandona a palavra. Então o que tem acontecido no nosso meio é muitas pessoas que têm abandonado a palavra, porque não tem Cristo como cabeça, e não andam, não receberam a plenitude. Eu citei esse versículo aqui no começo, versículo de plenitude. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, deram com ímpeto e não foi abalada, porque estava sobre a rocha. Plenitude. Eu estou em Cristo. Olhai, Hebreus vai dizer, olhai para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Eu estou em Cristo, cara. Isso é interessante. Então eu estou acima dos problemas. Eu não sou uma pessoa acima. Eu estou acima porque eu estou no cabeça. Ele está dizendo bem claramente, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Diante dele todo joelho se dobrará. Eu entendo isso, e toda língua confessará. Então, diante dele eu tenho plenitude, diante dele eu tenho coragem. Não é uma coragem humana, não é uma coragem baseada em conceitos humanos, é algo divino, é algo que vem dele, porque eu estou nele. Aí eu pergunto, como que nós vemos a igreja hoje? A igreja está em Cristo? É uma pergunta. Vamos lá, o 11 diz assim, nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Está aí, tirando a verdadeira religião, que liga o homem a Deus, do conceito humano. Não é uma circuncisão feita por mãos humanas. Existe a circuncisão feita por mãos humanas, o toque humano. A pessoa te dá uma palavra de alta ajuda humana, uma palavra que vai alegrar, às vezes, naquele momento, o seu coração. Mas tocar na sua alma, no seu espírito, é só Jesus, é só a palavra de Deus. E isso está se estreitando, está se perdendo. Por isso está havendo uma apostasia tremenda, terrivelmente, que eu tenho percebido, pelo menos nos anos que eu sou crente, que eu nunca vi tanta gente fora do Evangelho, mesmo dentro da igreja, estão fora do Evangelho, como eu tenho visto hoje. Aí ele diz assim, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Então, ele está dizendo que filho de Deus é aquele que não anda segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade própria, nem segundo a vontade de homem algum, mas segundo a vontade de Deus, seja feita a sua vontade. Então hoje nós podemos ver as pessoas andar de acordo com as suas próprias vontades, seu próprio entendimento. E aí o que acontece? Eles não conseguem se despojar dessa sua vontade, dessas suas escolhas, dessas suas decisões. E você automaticamente não pode ser, de fato, um filho de Deus. Aí vamos lá para o 16 de Colossenses 2, diz assim, para nós entendermos essa área. Agora eu estou terminando já. Amém? 16 diz assim, portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Então as pessoas elas começam a basear o Evangelho, a palavra, em conceitos humanos. A salvação depende disso, de eu guardar isso, de eu fazer aquilo. Claro que eu tenho que ter uma base bíblica, né, para saber o que eu devo ou não fazer, e a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas não tem. Elas simplesmente ouviram alguém falar que tinha que fazer isso. Vou dar um exemplo, essa religiosidade da cebada. Você que faz isso, você que faz aquilo, tem que fazer, porque não sei o quê, se não fizer, você não vai para o céu. Então, como se Deus fosse tão pequenininho, né, e coubesse dentro de uma questão, de uma teoria humana. E aí inventam algo humano e quer despejar isso em cima das pessoas. E aí acabam julgando, fazendo um julgamento
que é o julgamento que a Bíblia condena, um julgamento condenatório, condenando as pessoas ao inferno. Por quê? Por causa de uma roupa, por causa de um dia, por causa disso, por causa daquilo. Então são pessoas que não fazem nem ideia de quem é Jesus. Por quê? Porque estão abandonando a sua fé e estão fixando a sua confiança em conceitos humanos. Aí o 17 diz assim: essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então as pessoas, elas querem servir ao corpo e à religião, mas elas não servem a Cristo. Por isso você vai ver muitas pessoas que na igreja é um santo a mais, em casa é o Satanás. Por isso que você vai ver muitas pessoas andando errado, muitas pessoas perdendo vamos dizer assim, a essência da transformação. Ao invés de buscar no seu quarto também, na sua casa, buscar Deus, elas só buscam quando elas vão na igreja, porque elas ali é a religiosidade delas. Mas é por isso que você conhece muita gente que é religioso por fora, mas por dentro é uma pessoa ruim, porque ela não foi tocada por Cristo, nem transformada por Cristo. E automaticamente isso promove a apostasia, que é a evidência da volta de Cristo. Então nós estamos aprendendo isso daí. Aí o 18 diz assim: e que são sombras daquilo que Cristo pode nos proporcionar, uma verdadeira transformação, um processo, e processo em processo, ele vai arrancando de nós, vai nos limpando para que possamos dar frutos, para que possamos viver verdadeiramente uma verdadeira religião sem mancha, como diz Tiago, sem mácula. Amém? 18 diz assim: não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Não permitam, porque muitas pessoas elas têm prazer na falsa humildade. Eu sou cristão, eu sou cheio de fé, eu tenho muita fé, mas é egoísta. Eu tenho muita fé, mas não perdoo. Eu tenho muita fé, mas não busco. Eu tenho muita fé, mas não ora. Mas eu tenho muita fé, mas não obedece a palavra. Obedece a religião, mas não obedece a palavra. Então você não tem fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aí ele fala assim, na parte B, última do 18, diz assim: tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Aí entra a semelhança com o Satanás, um ser que era um anjo, que vivia o orgulho, o destruiu ou derrubou, né? Tal pessoa, ela tem visões. Se essas visões são da parte do diabo ou da parte da sua própria mente, e o ser humano tem total condições de criar essa condição, transcendente, né, que só ele vê, ninguém mais vê. Ele no sanatório está cheio de pessoas assim, no nosso dia a dia está cheio de pessoas assim, que tem visões e vê. O maior problema é a sua mente carnal a torna orgulhosa. A pessoa fica orgulhosa e ela tem convicções que aquilo é uma visão de Deus, mesmo que aquilo fira os princípios da palavra, do Evangelho, mas ela fica orgulhosa naquilo, soberba. Então, eu sempre digo, a maioria dos religiosos, eles são soberbos. Eles não têm a humildade de ouvir, de aprender, de estar em constante vendo seus erros, suas falhas, para que eles possam estar em constante mudanças e transformações. Amém? E por quê? Porque são orgulhosos. É como Lúcifer, né? Parece que está perto, mas na verdade está longe, está descaído, né? Tem até o seu relacionamento com Deus, como ele vai lá no capítulo 2 de Jó conversar com Deus, mas não é um relacionamento de filho, não é um relacionamento íntimo, não é um relacionamento de amigo, mas é um relacionamento de religioso, né? Informal, e por aí vai. Vamos lá? O 19 diz assim, ó, preste bem atenção nisso, tem que correr porque já está terminando. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Olha só, é interessante. Quando eu não estou unido a Cristo, eu até cresço, mas eu cresço dentro de uma estabilidade humana. Tem muita igreja evangélica grande que foram levantadas e construídas baseadas
nenhuma, vamos dizer assim, numa argumentação humana, em estratégias humanas, que funcionam em qualquer religião. Se você for na religião católica, se você for na religião dos mormons, se você for na religião do Testemunho de Jeová, do Seixo, do espiritismo kardecista, do espiritismo voodoo, macumbaria, magia negra, ortodoxa, judaica, foram se estabelecidos dentro de conceitos humanos e estratégias humanas. Hoje a igreja evangélica tem crescido muito dentro disso, de estratégias humanas. Então não é um crescimento dado por Deus, não é um crescimento vindo de Deus. Por quê? Você pega a qualidade, a quantidade, muita quantidade e pouca qualidade. Não há verdadeiramente uma transformação, não há verdadeiramente um povo santo que estão ali procurando uma mudança, uma transformação de vida, entrar dentro de um, vamos dizer assim, de uma transformação. Então, a igreja cheia, mas cheia de pessoas vazias. Por que eles estão ali? Se socializando, gostam de encontrar a turminha no final do culto, tem nada que fazer em casa, aí vão para a igreja para poder se socializar, para poder ter aquela amizade, conversar um pouquinho, né, e tudo mais. Esse é o maior problema da igreja, da questão hoje. Então não é um crescimento baseado no que Deus levanta. E quando é um crescimento? Quando é que é um crescimento quando Deus dá? É um crescimento que ele é às vezes lento, mas ele é de qualidade. Deus vai dando crescimento. Quando ele insere pessoas, são pessoas que realmente elas estão dentro do processo de conversão. São pessoas que aceitam verdadeiramente a palavra. São pessoas que verdadeiramente procuram viver, ou tentam viver, na verdade, né, o Evangelho. Pessoas falhas, pessoas doentes, mas que sempre estão se relacionando com Cristo para melhorar a cada dia. E no Evangelho de hoje você não vê isso. Vocês vê as pessoas de braço cruzado, conformadas com a situação em que vive, do distanciamento de Deus. Amém? Então, o 20 diz assim, já estamos terminando, vamos lá, corre, falta 10 minutinhos para a gente terminar. Amém? Já que vocês morreram com Cristo, o 20, Colossenses capítulo 2, verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Isso é interessante. 21, não manuseis, não prove, não toque. Então muitas pessoas, elas ficam submetidas às regras humanas e elas nunca conseguem sair desse patamar. E isso nos últimos tempos diz que vai aumentar, e hoje isso é absurdamente grande no nosso meio. Pessoas que vivem baseadas em regrinhas. Não pode, e acham que através dessas regrinhas, é a Bíblia que está falando, elas estão servindo a Deus. Aí no 22 ele vai dizer assim, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Nós podemos ver isso muito no romanismo, mas muito nos últimos 10, 15 anos, tem se crescido muito na igreja evangélica essa condição de, vamos dizer assim, de ver as coisas crescendo dentro do ensino humano. O humano, ele quer ajudar Deus, as pessoas, os pastores, os bispos, os reverendos, e os evangelistas, eles querem ajudar Deus. Então eles colocam a forma deles, porque a forma deles é uma estratégia que atrai. A forma de Deus não. Muitas vezes vamos entrar na contramão. Muitas vezes não vai dar certo para o mundo. Vai ser um ministério caído, porque as pessoas não vão abraçar essa causa, porque justamente chamam elas para um confronto, para uma transformação, para uma mudança. E isso é muito complicado. Então, as pessoas hoje, elas estão andando dentro dos ensinos humanos, dentro de estratégias humanas. Toma cuidado, porque podemos estar participando de uma instituição que está usando de estratégias humanas para lotar aquela igreja, para manter aquela igreja, para levantar aquela igreja. E as pessoas não se firmam no Evangelho, acabam dando ouvidos a essas coisas. Amém? E o 23, para fechar, diz assim: essas regras, presta atenção, essas regras têm, de fato,
aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aí entra o que eu estou dizendo. A pessoa se esconde atrás da Bíblia, se esconde atrás da religião. Mas só Deus sabe, só ela, quando ela está sozinha, como é que ela é. Só a família dela conhece, sabe quem ela é. A pessoa errada e perdida que ela é. Então, esse é o maior problema. A religião, ela não tem o poder de mudar ninguém. Mas nesses últimos tempos de apostasia, as pessoas se apegariam a uma religião. E o maior problema de se apegar à religião, porque essas pessoas que se apegam à religião, elas vão se frustrar. Porque a religião não tem o poder de tocar na sua alma, a religião não tem o poder de transformar o seu eu, transformar o seu interior, e a religião vai te trazer um sentimento de frustração. Você vê um monte de gente frustrada, não vou na igreja porque eu estou com raiva desse irmão, não vou na igreja porque eu sou ferido da igreja. Tem um monte de gente assim, um monte de pastor desviado, um monte se é que eu posso dizer que é desviado, porque nunca conheceu Jesus e nunca se enviou, e pessoas que elas dizem, eu estou triste com a igreja, elas não fazem nem ideia. Por quê? Porque elas se apegaram a essa falsa humildade, essa falsa religiosidade. E hoje estão com a vida totalmente afundada. O vídeo aqui caiu, voltamos aqui, amém? Glória a Deus. Então, essas pessoas estão afundadas. Então, que Deus possa te direcionar. Eu queria orar com você agora de novo, né? Cancelar aqui. Eu queria fazer uma oração com você aí para nós finalizarmos. Então, semana que vem, irmãos, nós vamos estar aí de novo, né, nessa luta nossa, falando um pouquinho sobre o fim dos tempos. Falamos só sobre o verso 6 hoje, falamos da apostasia, falamos um pouquinho, claro que, do medo. Então, eu queria que você frisasse nessas duas questões, o medo, a apostasia. A apostasia, ela sempre tem um motivo, amém? Eu queria orar com você, para que Deus possa te direcionar. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa aula. Que o Senhor possa nos direcionar cada dia dentro daquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Que cada um seja iluminado pela sua palavra e que não só fique aqui nesse ambiente, Pai, de internet, mas que eles possam no dia a dia buscar conhecimento, entendimento, para conhecer e aprender mais do Senhor. Que o amor possa envolvê-los profundamente, para que o teu nome seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar. Semana que vem, domingo, nós estamos aí no estudo também do fim dos tempos, na quarta-feira. Estamos transmitindo também, estamos no culto presencial. Só essa escola bíblica dominical está sendo aqui pela live, mas o culto vai ter live e vai ter presencial. E hoje eu convido você também para estar conosco no culto à noite. Dá o seu nome aí, você tem interesse em vir, e não deu nome ainda, né? Porque nós temos aí a quantidade de pessoas reduzidas. Então, que Deus possa abençoar você, Deus possa te direcionar, fica na paz de Jesus. Se você quiser uma oração, tiver uma pergunta, coloca aí embaixo aí, amém? Que nós vamos estar conversando aí, tentando, ou você pode falar no meu zap, ou entrar lá como eu falei, no Instagram da igreja. Aqui está o meu Marcos Vidal, @Marcos Vidal. Você pode também estar acessando lá pelo Facebook e falando conosco, amém? Ou no meu zap mesmo, pessoal, vocês podem entrar lá, qualquer coisa pede aí na mensagem que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Deus abençoe, eu espero que você possa caminhar nessa busca de compreender mais sobre Jesus, amém? Fica na paz, Deus abençoe.